Deixa eu te fazer uma pergunta. A questão de game office barra game house. Tá. Eu acho que não existe modelos perfeitos. Existem modelos que se enquadram diferentemente dependendo da situação. Acho que os dois Sim. podem funcionar, os dois podem dar resultados positivos. Mas eu, ao longo do tempo, eu fui percebendo, sim, problemas em gaming house. Porque não é só a questão do cara ter uma... Por exemplo, não se preocupar com o que ele vai almoçar, não ter que estender a roupa. Mas assim, a gente tem que partir também de uma questão, quando a gente fala de performance, a gente tem que falar de disciplina. Sem dúvida. Você, tendo que cuidar de uma casa, tem a questão, claro, de tempo versus retorno, tudo bem, mas o que eu tô falando de você, cara, você é responsável por pagar sua conta de luz. Você vai ter que pegar o boletinho aquele dia, ou você vai ter que delegar alguém para fazer isso para você. Sim. Eu acho que o game office, a pessoa morando, a pessoa sendo responsável por um teto, ela obrigatoriamente tem que ser disciplinada em mínimas coisas. Não pagar a conta de água, pagar a conta de luz, Sim. uma pessoa para ajudar ela a se organizar. Eu nem tô entrando na questão porque tem questão financeira, são jovens que vêm para cá. Cara, com 18 anos, 19 anos, se a gente for pegar, vamos falar de cultura, pô, nos Estados Unidos, com 18 anos, os pais estão chutando o filho de casa. Sim. O filho que não sai da casa com 18 anos, ele é fracassado. Sim. Já é esperado, os pais querem que, vá. Sim, é outra preparação. Outra preparação. Então, eu tô cada vez mais inclinado nessa questão de game office mesmo. Pensando no amadurecimento pessoal desses atletas. Sim. A gente sabe que tem muitos que têm bons salários para manter um apartamento ou para dividir um apartamento com alguém. Eu morei fora, eu dividi uma casa com 6 brasileiros. Sim. É difícil? Claro que é difícil. Mas eu tinha que fazer minhas coisas. Sim. Eu acho que porque aí eu acho que tem vários prismas pra gente analisar. Sim. Tem um ponto que, sim, faz parte do amadurecimento. Eu acho que principalmente a cultura oriental, a japonesa, tem essa questão. Desde criança. Desde criança. De lavar a escola. Exato. Então, tipo assim, que a gente viu que é um tipo de cultura que traz resultado, traz pontos positivos para a formação do ser humano. Isso. Né, como cidadão, posteriormente, como profissional. Isso. Sem dúvida. Isso eu acho que faz... É um espelho de que realmente esse tipo de responsabilidade, desde jovem, traz bons resultados. Agora, o outro prisma disso, que eu sempre tento equilibrar as coisas. Sim, o prisma disso é o seguinte: uma equipe chega, os atletas chegam. Tem uma premiação X para aquela colocação. Aí você vai falar, então eu tenho que deixar esse cara focado full time no treino. Ok. Ter toda a estrutura. Ele não tem que se preocupar com mais nada. Ele vai se isso. preocupar só em treinar, evoluir, estudar outro time. Vamos trazer um psicólogo, preparador físico, nutricionista, enfim. Isso. Então tem esses dois pontos que... E eu acho que o difícil, hoje em dia, é você conseguir equilibrar as duas coisas. Conseguir até que ponto a organização é responsável por oferecer um modelo que vai fazer o cara crescer também como pessoa, que é meio que isso que você está falando, aqui você vai ter algumas responsabilidades. Isso. Enfim, só que esse ponto todo, que eu acho complexo, é assim, às vezes tinha uma frase, que pelo menos eu ouvia antigamente, hoje em dia faz tempo que eu não uso, mas assim, você tem que cuidar das coisas do seu trabalho, da sua mesa de trabalho, que nem você cuida da sua casa. O que é um perigo, porque às vezes a casa da pessoa, se ela for replicar no trabalho, vai dar uma confusão no trabalho. Doida. Então, eu concordo com essa questão que a organização tem que oferecer uma estrutura que o cara, além de treinar performance, ele saia de lá, no futuro, como uma pessoa melhor. Tipo, a passagem dele pela organização X fez dele uma pessoa melhor. Evoluiu como pessoa, como atleta. Isso, consciência de si. Exato, exatamente. Só que o ponto é que cada ser humano é diferente. Então, cada um veio de uma criação, de uma cultura, vai chegar lá
Pelo menos a minha visão, a organização também tem que ter um mínimo de uma estrutura para periodicamente ir direcionando a pessoa naquele sentido. Por isso também, voltando a falar de práticas corporativas, as grandes empresas multinacionais investem horrores em treinamento e desenvolvimento de funcionários. Sim. Eu trabalhei numa empresa que essa parte de treinamento e desenvolvimento que a gente teve não foi motivacional, não foi com gente gritando, vamos vencer, muito pelo contrário. Era um doutor em filosofia, com, não sei se o mestrado ou doutorado, mas foi feito na Itália, na Rússia. E ali, o desenvolvimento, a gente não falava de business, não falava nada disso. A gente falava do ser humano, sabe? Desenvolvimento das coisas mais básicas do ser humano. Uhum. Como você falou, consciência de si, ter a percepção, sabe? Como é que no mundo, ainda mais hoje que a gente vive com essa questão de ansiedade e depressão... Tá explodindo. A gente tem que começar o desenvolvimento das pessoas e dos atletas pelo básico, sabe? O mal do século. Quem é você? Por que você está aqui? Coisas simples, organizar a respiração, sabe? Então, assim, eu acho que o modelo Game House, Game Office... Eu acho que ainda a gente não partiu para o modelo Game Office full, que é o melhor de todos, justamente porque os atletas ainda não estão preparados para isso e a organização... Sim. Acho que para funcionar, a organização em algum momento vai ter que conseguir fazer um trabalho em conjunto disso daí, sabe? Hoje a gente está praticamente todo no sistema de Game House mesmo. É que, assim... Eu entendo toda essa questão e a gente é responsável por dar essa estrutura. A organização é responsável. Então, independente se o cara tem ali um apartamento, ele tem que ter a alimentação certa, Sim. Ele tem que ter toda a questão do conforto, ele tem que ter. Isso... O meu ponto, assim, a minha preocupação é que como eu acho que a gente assume a parte dessa responsabilidade social dele também, de desenvolvimento dele. E a ponta pode ficar tão solta, tão quebrada, que chega um momento que, por exemplo, a gaming house, ele não vai respeitar o espaço do outro. Sim, sim. O espaço é coletivo, sim. De organização da mesa dele que vai interferir na organização do outro. Sim, sem dúvida. De comer em lugares que não pode enquanto uma outra pessoa está trabalhando, aquele não é um lugar de comer. Sim. Então, a minha preocupação só nesse ecossistema todo, nesses prismas que você está colocando, é que desdobre para algo tão ruim desse ponto de tipo o jogador ser mutado porque não está comendo na mesa. Sim, sim. Aí você está falando, ele é um atleta. E a gente tem que mutar porque ele está comendo num lugar... E como você falou, tem pessoas e pessoas, a gente sabe. Às vezes o cara aprendeu com a mãe dele lá, que tipo, tinha um prato. Disciplina de arrumar a cama. Tá falando, é muito do ser humano como ser humano e a cultura que ele veio. Sim. Aí vem para Game House, cara, a gente tem que fazer todo esse ponto.